Bom, já vamos começar falando então do Instituto Paraná Pesquisas, que divulgou novos dados para as eleições municipais aqui de São Paulo. Vamos colocar os dados aqui no nosso telão para a gente trazer então de que maneira que ficariam os candidatos nessa nova pesquisa divulgada pelo Instituto. Ricardo Nunes está liderando ali com 24,1% de votos, mas se a gente levar a margem de erro de 2,6 ponto percentual, a gente tem Guilherme Boulos bem próximo deles ou tecnicamente empatados. Nesta pesquisa, Pablo Marçal cresceu, mas aparece em terceiro com 17,9%. Se a gente levar em conta a margem de erro, nós temos esses três aqui bem embolados. José Luiz da Atena aparece com 13,2%, Tabata Amaral também teve um crescimento com 7,3%, Marina Helena com 3,6%. Se a gente coloca em conta também a margem de erro, nós temos elas muito próximas aqui, brancos e nulos com 6,2%, não sabem ou não responderam 4,4%. Já quero receber aqui no nosso telão e próximo de mim, Murilo Hidalgo, que é presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, chega mais, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo ao vivo por aqui. É uma honra estar participando com vocês aqui na Jovem Pan. Bom, você está preparado para responder um monte de perguntas, porque os nossos analistas também são bem curiosos quando a gente fala de pesquisa. Estou à disposição. Murilo, vamos analisar então, em relação à última pesquisa, o que você mais destaca para a gente e quais são os candidatos que mais agora começam a embolar essa disputa? O que você contaria? Olha, em relação à pesquisa de 18 dias atrás, o que mais chama a atenção é que Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, ambos caíram. Uhum. Certo? Vou ficar um pouquinho mais de frente aqui, Dois Murilo. candidatos subiram, que é o Pablo Marçal, que subiu 6 pontos, subiu fora da margem de erro, sim, e a Tabata Amaral, que subiu 1 ponto, mas daí estaria na margem. Certo. É cedo para falar. Mas o crescimento do Pablo Marçal é bem fora da margem de erro, é um crescimento consistente. Murilo, isso indica então que Pablo Marçal começa a, de fato, oferecer um risco para essa candidatura aqui de Ricardo Nunes, que é a principal, já que eles disputam o mesmo lado de eleitorado, digamos assim? Eu não diria isso. Eu acho que isso é o equívoco que estão vendendo. Por quê? Fale pra gente então, Murilo. Se a gente for ver, por faixa etária, nas pesquisas, quando o Pablo estava bem abaixo, o Guilherme Boulos, de 16 a 24 anos, que a princípio achávamos que era um eleitorado de esquerda, sim, hoje quem domina esse eleitorado é o Pablo Marçal. Então, o Boulos caiu para ele nessa faixa etária, que é o povo... Que está ligado nas redes sociais. Está ligado nas redes sociais, que é a maior rede social. Então, ele tirou votos do Guilherme Boulos também. Tirou voto do Ricardo Nunes, tirou voto do Ricardo Nunes, mas eles caíram na mesma proporção. Uhum. Quer dizer, não teve um que fez assim para o outro subir. Caiu da Atena, subiu, e os dois caíram. Caiu da Atena e o Pablo Marçal subiu. Ele subiu em cima do eleitorado dos três. Subiu em cima do Datena, do Boulos e do Ricardo Nunes. Em qual faixa de eleitorado que o Pablo Marçal mais cresceu? Os jovens. Os jovens. É assim, de 16 a 24, de 25 a 34, de 34 a 45, nessa faixa etária é onde ele domina. Sim. Depois ele cai muito. No eleitorado mais de 60, ele não existe. As mulheres, por exemplo, como que elas se comportam em relação a Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes? Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Certo, o Pablo Marçal é o terceiro. Terceiro. Guilherme Boulos, então, está em primeiro em relação à escolha das mulheres aqui em São Paulo. Exatamente. Ricardo Nunes também tem parte delas. Também, exatamente. A diferença se dá na faixa etária, essa que eu te falei. O Guilherme Boulos, ele é homogêneo. O Ricardo Nunes, quanto mais idade tem, mais vota. Os mais jovens são os que menos votam no Ricardo Nunes, que estão votando no Pablo Marçal. Sim. E 16 a 24, onde o Boulos dominava amplamente, hoje quem domina é o Pablo Marçal. Então, nessa faixa etária, o que mostra que a gente, há pouco tempo atrás, achavam que era o eleitorado de esquerda. Eu te diria hoje que é o eleitorado digital. Que interessante, Murilo. Vamos abrir aqui para as perguntas. Gustavo Segré, vai lá. Sim, Murilo, muito interessante o que você comenta, mas como joga aquele voto negativo? Nunca votaria por tal candidato. A maior rejeição é do Guilherme Boulos, depois Pablo Marçal, e a do prefeito é bem mais baixa. Nós temos aqui os dados da rejeição. Vamos colocar? Dá para colocar aí já a Dema, por favor? Vamos lá colocar aqui no nosso telão, então. Daqui a pouquinho. O pessoal está preparando ali os dados da rejeição e daqui a pouco a gente traz para vocês. Mas o que elas apontam? Chama atenção nisso, que o mais rejeitado é o Guilherme Boulos, depois o Pablo Marçal, depois da Atena, se eu não me engano, para daí vir o Ricardo Nunes. Sim. Essa área aqui é dos mais fortes. Mas o que mais chama atenção são as simulações de segundo turno. Vamos dar uma olhada já na simulação de segundo turno. Vamos começar pela primeira. Traz aqui, então, já uma simulação de segundo turno. E a gente está colocando nesse segundo turno Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. A gente percebe uma prevalência grande de Ricardo Nunes caso ele enfrente Guilherme Boulos nesse segundo turno. Quais são as características desses aqui, Murilo? Mostra o seguinte, que a maior parte do eleitorado do Datena e do Pablo Marçal vota
Ricardo Nunes. Uhum. Quer dizer, se o Ricardo Nunes pegar o Boulos no segundo turno pela realidade de hoje, ele teria até uma eleição com folga, pela realidade de hoje, né? Vamos ver o que vem pela campanha pela frente. Vocês têm mais uma pergunta? Vai lá, Piperno, fala aí. Murilo, nos últimos dias, claro, saíram vários dados, entre os quais esses de vocês, eles divergem um pouquinho, mas as tendências elas são mais ou menos parecidas, mostrando, claro, evidenciando a ascensão do Pablo Marçal. Mas aí, há também análises um pouquinho divergentes da sua, inclusive do próprio entorno bolsonarista, que identifica no Pablo Marçal, esse sim, a grande ameaça, até porque o Pablo Marçal diz sem nenhum filtro, sem nenhum tipo de freio, o seguinte: eu sou à direita, então eu quero o eleitor bolsonarista. Ele fala isso abertamente e o entorno bolsonarista não gosta desse tipo de, digamos, de assédio, né, feito por ele. Mas você não entende também que o Datena, embora tenha feito até aqui, eu até queria que você me falasse do desempenho dele na área digital, uma campanha medíocre no campo digital, talvez apostando mais na TV, não seria ele aquele que, de certa forma, tira mais eleitores de Guilherme Boulos? Não. O voto do Datena, ele vem da periferia. Onde Boulos, Marta, Lula não, sempre... Onde é mais forte hoje o prefeito Ricardo Nunes, pela força da prefeitura. Pela máquina. Pela máquina, onde o Ricardo está melhor. O Boulos, o melhor desempenho dele são nos bairros mais elitizados e com pessoas com curso superior, completo ou incompleto. Certo? Hoje, o Datena, com a queda do Datena, num primeiro momento, o grande beneficiário é Ricardo Nunes. Tem uma coisa que eu esqueci de falar em relação ao primeiro cenário, que chama muita atenção, que se a eleição fosse domingo, esse eleitor decidiria quem iria ao segundo turno. Se a gente pega Datena, tem quase 14, Tabata 7, Marina Helena 4, dá quase 25% dos votos. Isso, eu não tenho a menor dúvida em afirmar já que na última semana vai ter voto útil. Esses 24 vira 10. E esses 14, para onde ele for, levou para o segundo turno. Sim. Então, quer dizer, eles vão ter que trabalhar muito esse eleitor também. Só que o eleitor da Tabata é mais Boulos. Sim, e os eleitores da Marina Helena, mais Marçal, Nunes e Marçal. Nunes e Marçal. E o eleitor do Datena um pouquinho mais prefeito e depois Boulos. Interessante. Menos Marçal. Fala, Gani. Que é menos conectado. Murilo, ontem teve uma briga dentro da própria direita, liderada ali pelo Paulo Figueiredo, né? Jornalista que hoje mora nos Estados Unidos, onde ele criticou duramente o Pablo Marçal e muitos influenciadores pesos pesados de direita foram atrás e ficaram do lado do Paulo Figueiredo. Renata Barreto, Leandro Rochel, tudo com perfis aí de 1 milhão de seguidores. Essa briga tende a enfraquecer, na sua avaliação, Pablo Marçal e favorecer Ricardo Nunes ou a Marina? Olha, é muito boa essa pergunta. E a gente está falando de padrinhos também, né? Que é a grande dúvida que eu tenho. Porque o que aconteceu? Vamos relembrar. Eu não sei se há 10 ou 8 dias atrás, tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, fizeram elogios ao Pablo Marçal. Sinalizaram um agradozinho. Não foi um elogio assim, mas não foi uma crítica pesada. Sim. E de 3 dias para cá, começaram a uma crítica mais pesada. Ao meu ver, por que começou essa crítica mais pesada? Que começaram a ver o risco Pablo Marçal, não a Prefeitura de São Paulo. Já pensando em 26. Tá. Tá, eu vou fazer simbolizar um nome forte dessa direita para o futuro. E o que eu receio? Receio não vou usar a palavra receio, não, ela pode ser uma palavra perigosa aqui. O que eu vejo, o Pablo Marçal, entre aspas, ele pode se tornar a terceira via, se continuar essa briga. Porque ele não é Lula e não é Bolsonaro. Aquela terceira via que se falava tanto na eleição passada. Uma terceira via mais aliada à direita. A direita, não, e à política. Tá. A política. A política e a direita. Sim. Porque ele pega um pouco do voto da direita, mas ele está pegando a política e o grande, assim, perigo, entre aspas, para os adversários. O voto da antipolítica. Do Pablo Marçal. Ele está pegando os jovens. Que são esses jovens que não é o eleitorado do Bolsonaro. E que são os jovens que estariam cansados dos politiqueiros, digamos assim? A política. É Milley. Tá. Exatamente. Então, o que acontece? Eu acho que o risco hoje dessa briga se tornar a terceira via lá de trás, não uma terceira via de centro, ou de centro-esquerda, ou de centro-direita. Então, uma terceira via
à direita, mas uma terceira via diferente. Uma terceira via que está vindo com votos dos jovens. Esses jovens que a gente achava que era de esquerda. Sim, igual. Igual que Milei. E que está vindo... Sim. Que é um pessoal que vai muito também sobre as opiniões das redes sociais, sobre os cortes que eles fazem, sobre as publicações que são feitas. Exatamente. Então, eu acho como isso. A gente vai sentir isso na próxima pesquisa, que a gente já vai conseguir mensurar se as críticas da linha bolsonarista atingiram o Pablo Marçal ou não. Ali a gente vai sentir. Daqui 10 dias nós vamos ter uma boa noção dessas críticas se surtiram efeito ou não. Vamos ver mais um cenário de segundo turno aqui, então, feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Aqui, esse cenário leva em conta Guilherme Boulos e Pablo Marçal. E aí nós temos Guilherme Boulos à frente com 42,9% e Pablo Marçal com 38,3%. Mas aqui a gente já tem um cenário bem mais apertado, porque se a gente levar em conta a margem de erro, eles estão muito próximos, diferentemente de um segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que tem uma elasticidade maior. Por que esse volume tão próximo, hein, Murilo? Os votos do Ricardo Nunes e uma boa parte dos votos da Atena e da Marina Helena descarrega no Pablo Marçal. Aqui chama atenção, presta atenção, amanhã o Lula vai fazer uma caminhada com o candidato Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Eu estou curioso se ele vai prestar atenção na pesquisa e vai escolher o debate com o Pablo Marçal. Se ele escolher o Pablo Marçal, ele vai dar discurso para uma semana para o Pablo Marçal. Certo? E enfraquece um pouco o prefeito. Sim. Ou não. Ou também é melhor deixar o Pablo Marçal quieto. Então vamos prestar atenção no Lula amanhã, com o Boulos, se ele vai criticar um pouco mais o prefeito ou Pablo Marçal. Vai chamar o Pablo Marçal para dançar também. Murilo, mas tem eleitor do Ricardo Nunes que vai para Guilherme Boulos nesse segundo turno de uma maneira muito intensa? Tem. Não, a transferência é muito maior do Pablo Marçal para o Ricardo Nunes do que do Ricardo Nunes para o Pablo Marçal. Entendi. Bom, o Zé Maria Trindade está conosco também. Tem alguma pergunta aqui para o Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas? Zé Maria, pode falar. Zé, Murilo, muito boa tarde a todos. Murilo, a gente sempre conversa aqui sobre as estratégias e técnicas de pesquisa e especialmente da sua técnica desenvolvida pela sua empresa. O que eu tenho dito é que a eleição, de fato, está aberta. Isso aí é um quadro, É o momento, como você fala aí, das transferências, desta teia de transferências. E eu tenho dito que a eleição está tão aberta que a gente não sabe nem mesmo quem vai para o segundo turno. Evidentemente que eu falo por intuição e não com base em dados e em pesquisas como você tem debruçado nos últimos dias. Eu estou certo? A minha intuição coincide com os dados da sua pesquisa, da sua metodologia? Olha, eu concordo plenamente com você. Nesse momento, a eleição em São Paulo está aberta. Pelo cenário de hoje, os três têm chance. Os três têm chance. Assim, me perguntam, é possível o prefeito contra o Pablo Marçal? É possível. 4, né, Rodrigo? É possível. 4 ou 3 mesmo? Oi? O que foi, Zé? Os 4 ou 3? Eu te diria que hoje os três. Guilherme, Pablo e o prefeito. E o prefeito. Eu acho que o Datena já está um pouco mais abaixo. Certo? E qual é o problema do Datena? Aqui tá geral. Ao meu ver, o grande problema do Datena, além de ter pouco tempo no rádio e na televisão, ele também de mídia digital... Nada. Quase nada. Não te diria nada, mas também não é forte. Então ele vai ter uma dificuldade também. Que é o oposto do Pablo Marçal, que não tem nada de televisão, tempo de mas TV tem uma e rádio, mas tem uma rede social fortíssima. Exatamente. Tempo de televisão vão ter os dois. Ricardo Nunes está com 6 minutos, mais de 6 minutos. Guilherme Boulos está com pouco mais de 2 minutos. Pablo Marçal não tem nada. José Luiz da Atena, 30 e poucos segundos. E Tabata Amaral com 30 segundos. Marina Helena também está sem. Exatamente. Então é muito difícil, né? Mas aí não entraria essa questão. Jovens não assistem TV praticamente. Mas esse troço da televisão, assim, não é bem isso. Porque se você me perguntar, se você assiste aquele horário congelado das 8 horas, não sei se são 10 ou 20 minutos que tem lá, aquele programa, aquilo lá ninguém vê. Mas quando entra um comercial no meio do jogo Flamengo e Palmeiras, numa semifinal, quando você vai ter um exemplo, não estou profetizando nada, mas se tiver São Paulo e Flamengo de volta, uma final de Libertadores, claro. Naquele intervalo, o que você acha? Metade da população de São Paulo vai estar assistindo. Claro. Aí tem as novelas, entendeu? Sim, aí você vai pegando públicos diferentes, né? Vai pegando públicos diferentes, exatamente. A força do comercial, eu te diria que ainda é mais forte do que a internet. O comercial, aquele que entra no meio,
Não o programa, aquele programa... E a gente está falando de TV aberta, né? O alcance é muito grande. Muito grande, muito grande. A gente tem mais algum cenário aqui de disputa? Vamos ver mais um então agora, por favor. Temos aí Ricardo Nunes e Pablo Marçal. E olha só, neste caso, abre-se um espaço grande entre Ricardo Nunes recebendo 52,1%, a Pablo Marçal com 25,7% e brancos e nulos 16%, um volume alto também, não sabem 6%. Aí Fala, Murilo. Aí essa é a única vantagem que eu vejo nesse momento para o prefeito Ricardo Nunes. Que aí, nesse caso, quase todos os votos de Boulos iriam para ele. Ele tem o segundo voto do Boulos e do Pablo. Porque ele está mais ao centro. Ao centro. Isso é bom e é ruim, porque vai fazer o Boulos também querer o Pablo Marçal no segundo turno. Sim. Vai querer que o Pablo também queira o Boulos, não o Ricardo. Então é bom e é ruim. Quer dizer, é bom e é ruim. Quer dizer, depende do ângulo que você queira analisar, é bom e ruim. Nenhum dos dois vai querer o Ricardo. Sim. É difícil. Agora, ao mesmo tempo, ele tem o segundo voto. Se as pessoas se decepcionarem com o Pablo, Ricardo. Se decepcionar com o Boulos, Ricardo. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, os dois também não querem ele. Nesse segundo turno, eventualmente, de Boulos com Marçal, que Boulos ganha, o eleitor que pode estar vinculado, dizer, Pablo Marçal, eu gosto, mas se ele for com Boulos, ele perde. Então, prefiro aquele voto útil, prefiro ir com o seguro e transfiro na última hora com Ricardo Nunes. Aqui entra um pouco mais a questão da rejeição. Aquela que eu acabei de falar para você, o voto útil. Claro. O voto útil hoje, não tenho dúvida, favoreceria demais Ricardo Nunes. Porque ele é o cara que, pela fotografia do hoje, ele é o cara que vence Pablo e é o cara que vence Boulos. Nesse caso aqui, a gente tem já um volume de rejeição maior, ou seja, boa parte daqueles que rejeitam Pablo Marçal e que seria eleitor de Guilherme Boulos vai então para Ricardo Nunes por rejeição a Marçal. Exatamente. Quer dizer, essa é a vantagem do prefeito nesse momento, mas ao mesmo tempo faz com que nenhum dos dois queira o Ricardo Nunes. Vamos moer ele no primeiro turno, né? Vamos tentar tirar ele, né? Quer dizer, também é estratégia. Isso pode moldar muitas estratégias a partir de agora, né? A partir de agora, exatamente. Vamos dar uma olhada na rejeição, então, que nós já temos disponível. Guilherme Boulos lidera essa rejeição com 32,7%. Pablo Marçal segue com 25,7%. José Luiz da Atena em terceiro com 19,5%. Aí vem Ricardo Nunes com 15,4% da rejeição. Bebeto Haddad com 13,5% e João Pimenta do PCO com 12,7%. Temos mais uma tela. Tabata Amaral tem 11% de rejeição, Marina Helena com 10%, Altino Prazeres do PSTU com 9,4%. Aí temos aqui Ricardo Senesi com 8,1%, não sabem 6%, poderia votar em todos 5,4%. Volta à tela anterior, por favor. Por que Guilherme Boulos está tão à frente assim dos outros candidatos em termos de rejeição? Vocês perceberam na pesquisa, Olha, Murilo? A gente não tem os motivos dos votos, tá? Não temos os motivos dos votos. Tá. A gente não perguntou por qual motivo não vota. Sim. Certo? Não entra a parte qualitativa, então. A parte qualitativa, mas é o mais rejeitado. Nesse caso, o Pablo Marçal vem em segundo lugar. Em segundo, porque ele já está ganhando uma rejeição enorme desse eleitor. As brigas que ele teve com o Boulos, ao mesmo tempo ele cresce, porque ele apareceu, mas ao mesmo tempo dá rejeição também, né? É por isso que num segundo turno entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, o Nunes sai muito à frente então, porque é uma rejeição muito grande a Guilherme Boulos. Começaram a brigar muito. Aqui rejeita rejeita ali, e não rejeita lá. Entendi. O que vocês acham aí da rejeição? Fala, Piperno. Eu fiquei com... Vou até insistir num outro tema, Murilo, porque, veja, desde que em todas as eleições deste século aqui na cidade de São Paulo, rigorosamente todos, 100% das eleições até hoje, aqui na cidade de São Paulo, os candidatos mais à esquerda, eles tiveram muitas dificuldades sempre nas áreas mais centrais e tal, mas em compensação, nas franjas da cidade, no extremo sul e no extremo leste, eles ganharam com muita folga. E você está nos dizendo agora que dessa vez o cenário mudou. Você está dizendo que, então, o prefeito Ricardo Nunes, hoje, ele tem a preferência nessas regiões sempre dominadas pela esquerda. E que o voto no Pablo Marçal não é um voto tão ideológico assim. É um voto mais de, enfim, digital. Qual, assim, o dado que vocês têm para ter essa certeza em relação
as preferências nas franjas aqui da cidade. Porque você vê, é que pena que a gente Quer dizer, vai mudar pela primeira vez. Se a gente tivesse os cruzamentos para mostrar aqui, eu lhe mostraria. Quando você vê por escolaridade, as pessoas com escolaridade mais baixa são as que mais votam em Ricardo Nunes e as que menos votam em Boulos. Caramba. Ao mesmo tempo, são as que mais aprovam Lula. Você entendeu? Que é o voto da periferia. Como é que é? Repete, Murilo. Aí vem a força da máquina, diria, da obra. Mas então mudou pela primeira vez da história. Não, eu não te diria que mudou pela primeira vez da história. Eu acho que a máquina, a força da máquina, as eleições passadas, por exemplo, eu não tenho de cabeça como foram, entendeu? Não, o Boulos ganhou de longe. Sempre eles ganharam muito fácil. Mas nos bairros elitizados, o Boulos ganhou na eleição passada. Teve bairros elitizados, teve alguns bairros elitizados que ele ganhou do Bruno Covas, inclusive. Perdeu muito, mas nesses bairros elitizados ele ganhou. Certo? Mas assim, a pesquisa é muito clara. Quando você vê por escolaridade, você vê muito claramente que o Ricardo Nunes, a melhor faixa dele são as pessoas com escolaridade mais baixa. E a do Boulos com escolaridade mais alta. Faz sentido para você, Piperno? Se realmente a gente constatar isso, provavelmente vai ser algo inédito na história eleitoral de São Paulo. Porque em todas as eleições de 2000 para cá, pelo menos, quer dizer, você vai para o extremo sul e para o extremo leste, o mapa é sempre o mesmo. Não, mas o Dória teve uma votação acachapante e teve periferia. Não, mas na periferia ele perdeu. Lá onde a esquerda tem voto. Capela de Socorro. É que quando eu falo de escolaridade, você pega escolaridade baixa em todas as regiões da cidade. Também tem, não estou falando por região. A gente também teria o resultado por região, certo? Para apresentar futuramente para vocês aqui. Em qual região um está melhor, o outro está pior. Eu estou estratificando por escolaridade, certo? Por escolaridade, que teria um pouco a colação com a renda, né? Agora, Murilo, para a gente arrematar, até porque a gente precisa liberar o Murilo, porque ele ainda vai pegar um voo nessa sexta-feira. Quero saber de você o que a gente pode esperar daqui para frente, quando começar de fato aí a divulgação em TV, quando começar também os debates que são aqueles mais com maior audiência, em que a gente deva ter a participação de todos, porque a gente tem percebido uma estratégia de alguns candidatos de deixarem de lado aqueles debates com menor audiência para evitar o ataque na rede social depois e garantir a presença nos debates da TV aberta, por exemplo. O que a gente pode esperar daqui para frente, no teu ponto de vista? Eu acho que depois da divulgação das pesquisas dessa semana, não só das nossas quanto da Datafolha, eu duvido que se o debate da Veja, que foi essa semana, eles não compareceram, duvido que se fosse segunda eles não apareceriam. Certo? Me dá um motivo para o Datena em quarto, que está caindo, não ir. Sim. Quer dizer, qual é o motivo para ele não ir? Não tem mais o que perder, só tem o que ganhar. Certo? Então, quer dizer, a tendência agora muda. E como tem televisão, agora vai poder ter cortes na televisão, tanto de Ricardo Nunes quanto de Boulos. Que eles não tinham essa possibilidade, porque a rede do Marçal era mais forte. Sim. Então, eu acredito que a partir de agora vai ficar difícil eles não irem. Murilo, foi um prazer recebê-lo. Quando sair a próxima, as portas estão abertas. Espero ser aqui de novo, hein? Estaremos aqui, tá bom? Um grande abraço e boa tarde a todos. Um abraço para você também. Boa viagem. Pessoal, agora 4h25. Quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para vocês. Nas outras plataformas seguimos firmes e fortes. Antes só da gente seguir, deixa eu fazer um giro com vocês aqui sobre esses números e dados que foram apresentados aqui pelo Murilo. Como é que você avalia esse momento da competição aqui para a Prefeitura de São Paulo, Gani? Primeiro, foi muito elucidativa essa entrevista e o que me chamou a atenção foi justamente o poder da máquina de Ricardo Nunes com a penetração na periferia, porque a gente tinha uma ideia que seria um voto mais elitizado e aí ele trouxe essa informação, né? Ricardo Nunes com voto forte na periferia e a própria rejeição também de Pablo Marçal. Né? Guilherme Boulos e Pablo Marçal são dois aspectos que me chamaram a atenção, o aspecto da rejeição e segundo turno aí é importantíssimo você ter baixa rejeição. O que você acha, Sagre, que leitura que você faz dos números? Eu vejo a estratégia do Pablo Marçal muito parecida com a de Milei. Redes sociais, jovens, alguns inclusive da esquerda que migram para essa antipolítica, outsider da política, uma pessoa que não está dentro do sistema. Mas eu tenho medo em termos de Pablo Marçal sobre dois aspectos. O primeiro, que engrosse a briga com a família Bolsonaro. Já está tendo muita briga com Carlos Bolsonaro, muita briga. E isso vai gerar a necessidade de posicionamento do ex-presidente. E a outra, se essa questão das redes sociais, onde ele convida várias pessoas a divulgar os cortes dele, aquele que conseguir mais likes ganha dinheiro, não pode ser configurado como um crime eleitoral pelo TSE ou TRE, no caso de São Paulo.
me parece que aí está o risco do Pablo Marçal. Zé Maria Trindade, como que você faz a análise desses números que recebemos hoje do Instituto Paraná? Coerentes, era o que eu imaginava. Eu só discordo aí dele descartar o Datena, eu não descartaria. É apenas um início. O Datena é bom de televisão e vai entrar a propaganda corpo a corpo de televisão, e nisso ele leva vantagem. Eu acho que esse quadro mostra exatamente a instabilidade e a impressão, essa impressão de que quem está certo no segundo turno aí é o Ricardo Nunes. O resto está brigando pela segunda vaga do segundo turno. E mais, eu estou acostumado a debater sobre pesquisas. Eu acredito em pesquisas. Pesquisas são matemáticas, né? São dados, vamos dizer assim, matemáticos, não dá como duvidar, são leis da matemática, de um processo elaborado. E o que muda é o pesquisado, né? Uhum. E ficou muito evidente aí de que existem agora poucos indecisos e não sabem. Esta é a grande novidade. Uhum. Então, é o que eu pensava mesmo, o segundo turno está aberto. 4,4% disseram que não sabem em quem votariam. E tem uma questão interessante, né? Houve uma pequena diminuição aqui em relação a Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e aí eles embolam aqui nesse primeiro lugar. E esse aumento, digamos assim, de 5 pontos é muita coisa, né? Uhum. Entre uma pesquisa e outra, de Pablo Marçal, que faz com que esse primeiro bloco, né, essa dianteira aqui, ela fique muito misturada. E isso traz, claro, essa instabilidade para o processo eleitoral. Então, tudo vai depender agora das estratégias traçadas por esses 3 principais concorrentes. E aí, nesse caso, o Datena perde um pouquinho, mas Tabata Amaral sobe, só que está ainda muito distante desses 3 primeiros. E essa estratégia, ela pode mudar... Mas olha, Cine... Espera só um minutinho, Zé. Cine. Ela pode mudar toda a situação aqui nessa dianteira, exatamente porque eles estão muito próximos. Então, qualquer estratégia que não funcione muito bem para um ou para outro pode inverter esses números. Fala, Zé. Essa técnica do Hidalgo é muito boa. Nós conversamos muito aqui em Brasília sobre isso, né? Essa tecnologia da empresa dele. Mas é só isso. Eu não descartaria o Datena. Bom, beleza, Zé. Fala, Piperno. Bom, na verdade, eu me permito ter uma série de dúvidas, porque outros grandes institutos dão resultados um pouco diferentes desse, inclusive em outras pesquisas o prefeito já aparece em terceiro. Sim. Então, mas com a margem de erro eles estão também embolados ali. Então, por isso. Nessa questão, elas são muito parecidas. Porque embora ele apareça em terceiro, se a gente colocar a margem de erro, tá todo mundo aqui, ó. Pá. Perfeito. Então existe um empate técnico entre os 3. Exatamente. Na maioria dos outros levantamentos. Sim. Então, ou seja, o prefeito está muito longe de estar garantido no segundo turno, tanto que a família Bolsonaro entrou em campo. Aliás, ontem, o deputado Eduardo Bolsonaro foi muito agressivo em relação ao Pablo Marçal, e hoje o vereador Carlos Bolsonaro também. E receberam resposta na mesma medida. Por exemplo, eu li, por exemplo, hoje um artigo em que um dos autores é o cientista político, reputado cientista político Antônio Lavareda, que ele chama atenção para algo que coincide também com a minha avaliação de que a família Bolsonaro entra em campo não só pelo prefeito, mas por 2026. Então, veja, o voto do presidente Bolsonaro, ele também é, em grande parte, graças ao muito eficiente trabalho digital que foi feito. É exatamente onde Pablo Marçal tem a sua força. Então, veja, não há como dissociar o voto ideológico de um e de outro. Do ponto de vista ideológico, eles estão brigando, sim, pelo mesmo eleitorado, fato que a família Bolsonaro aponta, né? Bom, ainda nesta edição aqui do 3 em 1 e no próximo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre essas questões comportamentais, sobre apoios, padrinhos e de que maneira que isso pode mudar a corrida eleitoral. Arremate, Gani. Nessa briga agora, né, da família Bolsonaro com Pablo Marçal, a grande dúvida
é se, de fato, né, com uma artilharia pesada do Bolsonaro, rotulando, por exemplo, de Pablo Marçal como um aventureiro, um oportunista da política, se isso vai fazer com que os seus eleitores não apoiem mais Pablo Marçal. E já começa aí um movimento no Twitter falando da Marina, né, que poderia favorecer a Marina como uma terceira via dentro da direita. E eu acho que também tem uma grande dúvida, Evandro, em relação ao tal do voto útil ali na chegada final em relação ao Datena. Será que o Datena vão votar ali porque aquele voto midiático, aí poderia uma parte para o Marçal, é o voto da periferia e aí favoreceria quem tem a máquina na mão hoje, Ricardo Nunes ou eventualmente Guilherme Boulos, que historicamente, né, a esquerda tem aquele voto ali da periferia que seria o voto do Datena? Eu acho que se a gente levar em conta questões relacionadas à audiência, por exemplo, que nós já acompanhamos em outros pleitos onde apresentadores de TV entram, muitas vezes esses apresentadores pegam o voto daquela pessoa que é meio indecisa, que não conhece muito bem os outros candidatos, e aí na hora da Nathalie ela fala, quem que ela conhece? Eu conheço o Datena da TV, eu sei como é o Datena, é nele que eu vou votar. Muitas vezes pode pegar justamente esse eleitor, que não tem uma visão muito relacionada aos projetos dos outros candidatos, ouve falar deles de vez em quando e não se interessa muito, e na hora de dar o seu voto, vai lá e coloca o nome que ele realmente reconhece, o rosto que essa pessoa reconhece e que traz certa confiança por conta da TV, que seria o Datena. Fala, Segré. Nós temos que lembrar também que Pablo Marçal tentou se mostrar muito próximo do Bolsonaro quando a gente entrevistou ele aqui no Direto ao Ponto. E eu lembro que naquele momento ele mencionou categoricamente: o Coronel Melo não será o vice do Nunes. Foi muito categórico. E não funcionou. Essa afirmação dele não se mostrou válida. Então tem que ver se vai mudar essa estratégia, porque ele se mostrava como que ganhou a medalha, como que estava próximo, como que teve reunião, que Bolsonaro assessorou, e agora a família Bolsonaro está um pouco dizendo, opa, peraí, não quero estar tão próximo do Marçal. Piperno, só para a gente fechar, há uma questão. O Pablo Marçal, ou a situação dele, poderia ser comparada à de Celso Russomano lá atrás? Não, eu acho muito diferente, até porque o Celso Russomano era o nome da TV. Aí o Celso... Assim, o Celso Russomano, ele gerava o tipo de recall, inclusive, muito parecido com o do Datena agora, também nome de TV. Mas com números melhores à época, né? Com números, saía sempre na frente e tal, né? E acabava sendo atropelado, depois até por falta também de máquina partidária em alguns casos, né? Agora, vejam, a campanha que começa em televisão, ela não vai ter o Pablo Marçal. O Pablo Marçal vai ser o rosto invisível na TV. Sim. Então, todos os demais... Eles vão continuar com a campanha digital, mais a campanha na televisão. E o que o Murilo falou aqui é muito importante em relação às várias inserções no meio de programas em horários nobres. Setembro, por exemplo, vai ser um momento, ele citou o futebol, né, de eventos nobres aí em relação aos principais campeonatos de futebol. Então, intervalo do jogo que naturalmente vai ter audiência bombando. Entra o prefeito, entra o Boulos, entra, por exemplo, de vez em quando dá tendo um pouquinho, mas o prefeito muito mais. Então isso pode ter um efeito do qual o Pablo Marçal não vai usufruir. A campanha dele desaparece. Isso a gente não sabe como é que vai impactar essa reta final.